Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians, atacante das Arábias. Quem é Caio César? Atacante que desperta interesse no Corinthians. É mais um jogador que o Corinthians tenta contratar para o seu ataque. E tem também um lateral português que está sendo oferecido ao Timão. Então tem o reforço, um possível reforço da Arábia e, quem sabe, um reforço português. Eu conto tudo para vocês agora, Sereto News chegando, semana de derby, semana decisiva, semana de votação no Conselho, na Assembleia de Sócios, para afastar ou não o presidente que já está afastado, o presidente corintiano. Conto tudo para vocês agora, Sereto News chegando. Roda a vinheta, produção! Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça sua inscrição no canal do Sereto, é de graça. Você não paga nada para inscrever-se no canal. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like. É apenas um clique para você, mas pra gente faz toda a diferença. Então, senta a mão no like bonito aí, rapaziada. Deixe o seu comentário, porque eu leio todos os comentários. A sua opinião é muito importante para nós. Em nome de Mais Ágil, tá precisando de dinheiro? Antecipe o teu FGTS agora mesmo. Fale com o pessoal da Mais Ágil, que eles antecipam o FGTS para você na Mais Ágil, é Mais Ágil mesmo. E aposta ganha! Atenção, venha jogar comigo, venha jogar junto. Pagamento antecipado, cashback diário, você pode criar a sua aposta e tem as odds supremas e relâmpago. Acesse agora, faça aí no QR Code, faça o seu cadastro no Aposta Ganha, mas atenção, o site é para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Olha só, quero falar primeiro do derby de quarta-feira, Anderson Daronco. Xiii! Anderson Daronco será o árbitro de Corinthians e Palmeiras na próxima quarta-feira. Wilton Pereira Sampaio foi o árbitro da quarta-feira passada. Teve a confusão na arbitragem, o gol anulado do Palmeiras, que deu muito pano para manga, né? Muita polêmica, muita reclamação por parte dos palmeirenses. O árbitro de vídeo, na verdade, chamou a atenção do Wilton Pereira Sampaio em relação ao impedimento. Foi o árbitro de vídeo que anulou o gol do Palmeiras. O Wilton Pereira Sampaio teve a questão lá do pênalti, que ele não marcou na hora, o pênalti em cima do Memphis, do Gustavo Gomes em cima do Memphis. E depois o árbitro de vídeo também chamou a atenção do Wilton Pereira Sampaio e o Wilton marcou o pênalti. Agora é o Anderson Daronco, o gaúcho Anderson Daronco, que vai apitar. Eu não gosto da arbitragem do Anderson Daronco. O Palmeiras está fazendo força nos bastidores para tentar pressionar a arbitragem. O Corinthians esteve hoje, o Fabinho Soldado esteve hoje lá na CBF também conversando com representantes da arbitragem. Todo mundo está trabalhando nos bastidores, porque o que a gente quer, o que os dois lados querem, né, o que todo mundo quer, é uma arbitragem isenta, uma arbitragem que seja neutra, uma arbitragem que seja correta, uma arbitragem, acima de tudo, honesta para esse jogo entre Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. Vai ter muita confusão, vai ser um jogo muito quente, vai ser um jogo difícil de ser apitado, né? Muito difícil de ser arbitrado, então precisa ter um juiz corajoso. Eu não gosto do Anderson Daronco, mas poderia ser pior, poderia ser o Klaus. O Rafael Klaus sempre faz péssimas arbitragens quando está à frente de Corinthians e Palmeiras. Então vamos torcer para que o Anderson Daronco consiga fazer uma boa arbitragem, mas esse ainda vai ser um assunto que vai dar muito pano para manga. Vamos à questão do mercado de trabalho, mercado de negócio, mercado da bola, né? O mercado da bola. Algumas semanas já se passaram desde a abertura da janela e o Corinthians até agora não contratou ninguém. Mas a informação é de que o Corinthians está atrás
do atacante Caio César, que está jogando no Al Hilal da Arábia Saudita. É brasileiro, está jogando no Al Hilal da Arábia Saudita. O Al Hilal, inclusive, que disputou o Campeonato Mundial de Clubes. O Caio César tem 21 anos e tem o perfil desejado pelo Corinthians, que tenta mais uma opção para o setor ofensivo. Ele é um jogador que joga pelas pontas, é um jogador de velocidade, canhoto, e joga pelas pontas. Também estaria na mira de um clube português e também de um clube francês. O Caio César surgiu, ele é de Alagoas, né? Ele é de Alagoas, mas ele foi profissionalizado no Coritiba. Então ele é das categorias de base e foi profissionalizado no Coritiba. Isso em 2018. E depois o Caio César acabou indo para o futebol português, se eu não me engano, para o Vitória de Guimarães. Ele foi para o futebol português e do futebol português ele foi para a equipe do Al Hilal da Arábia Saudita. Só que é o seguinte, ele tem contrato eu até vou checar aqui exatamente até quando ele tem contrato com o Al Hilal. Se eu não me engano, é até 2028. Ele tem contrato com o Al Hilal da Arábia Saudita. E aí o Corinthians vai tentar o empréstimo do jogador. É sempre esse problema em relação à tentativa de contratação dos jogadores do Corinthians, né? Porque o Corinthians dia 30 de junho de 2028 vai o contrato dele. Segundo o Transfer Market, o valor de mercado atual é de 5 milhões de euros. É difícil fazer negócio com o pessoal da Arábia Saudita. De qualquer maneira, 21 anos, é garoto ainda, acho que vale a pena um investimento, mas não sei se o Al Hilal vai topar negociar. O Caio César aí ao lado do Sheik. Não sei se o Al Hilal vai topar negociar o jogador por empréstimo ou se vai negociar o jogador apenas em definitivo. O Corinthians não tem dinheiro para contratar em definitivo, mas é um jogador que o Corinthians está tentando. Tentou o Victor Sá do Krasnodar da Rússia, não deu certo, por causa da questão do dinheiro. Tentou o Biel do Sporting de Portugal, não deu certo, também pela questão do dinheiro. São jogadores para a mesma posição, jogador de velocidade que atua pelas pontas, tanto pela ponta direita quanto pela ponta esquerda. É uma das necessidades que o técnico Dorival Júnior entende que o Corinthians precisa ter. O Dorival falou que o Corinthians precisa também contratar um centroavante para jogar quando o Yuri Alberto não puder jogar. Ele falou ontem na entrevista coletiva, né, que ficou bastante tempo sem o Yuri Alberto e que o Corinthians não tem um jogador com essa característica, ou seja, o Héctor Hernandes dançou, né, não vai ser aproveitado mais. O Guinegão chegou a ser aproveitado em algumas oportunidades, mas ontem, por exemplo, jogou o Romero de centroavante. O Corinthians tem dificuldades mesmo quando o Yuri Alberto não joga. É outro jogador que o Corinthians vai tentar contratar, um centroavante para o lugar do Yuri Alberto. Também está a fim de contratar um meia para o lugar do Garro, quando o Garro não puder jogar. 2 meias e 2 atacantes é o que pretende o Corinthians. O Dorival Júnior pediu 4 reforços à direção do Corinthians. E outro jogador que foi oferecido, esse o Corinthians não foi atrás. Esse foi oferecido dentre tantos jogadores oferecidos ao Corinthians. É um lateral português de 32 anos. O nome dele é Ricardo Esgaio. 32 anos, já experiente, né? Jogador que pertence ao Sporting de Portugal. A informação foi divulgada pelo jornal português A Bola. E a informação foi confirmada. Ele tem contrato com o Sporting de Portugal até o fim da temporada 2025-2026, só que ele não está jogando lá. Ele está no banco de reservas, perdeu espaço na equipe portuguesa e está sendo oferecido pelos seus empresários a direção do Corinthians. Corinthians que não tem lateral direito reserva, né, para o Mateuzinho. Quando não joga o Mateuzinho, joga o Félix Torres, como aconteceu ontem, foi péssimo, mais uma vez o Félix Torres. O Léo Maná não tem sido sequer relacionado pelo técnico Dorival Júnior. Não significa que o Ricardo Esgaio será
contratado, mas é um jogador que foi oferecido pelo time do Corinthians. Deixa eu passar mais uma informação aqui em relação aí aos bastidores do Corinthians. O Ministério Público amplia a investigação do Corinthians e apura estelionato, furto e associação criminosa em relação às gestões do André Sanches e do Duílio Monteiro Alves. A questão do uso dos cartões de créditos corporativos nas gestões do André Sanches e do Duílio Monteiro Alves. O Ministério Público vai averiguar possível utilização de uma empresa de fachada para a utilização desses cartões. Então a situação anda complicada pelo lado dos dois ex-presidentes do Corinthians, o Andrés e também o Duílio. E lembrando que no sábado que vem tem a votação, no dia 9, né? Tem a votação da Assembleia de Sócios do Corinthians para decidir se o Augusto Melo será mesmo definitivamente afastado da presidência do clube. Ele está provisoriamente afastado pelo Conselho Deliberativo, ou se ele vai voltar à presidência do clube, pelo voto do associado, pelo voto dos sócios. Lembrando que se ele for definitivamente afastado, aí o Corinthians vai ter que passar por outro processo de eleições. Dessa vez eleições indiretas, e aí o Conselho Deliberativo do clube é quem vai definir quem será o futuro presidente do Corinthians. É uma bagunça, e é em meio a essa bagunça que o Corinthians se prepara para o jogo de quarta-feira contra o Palmeiras, jogo que vai definir a vida do Corinthians na Copa do Brasil. O Corinthians venceu o primeiro jogo pelo placar de 1-0 e joga pelo empate para conseguir a classificação. Só que o jogo é na casa do Palmeiras, é muito complicado, se bem que o Corinthians venceu o Palmeiras no Campeonato Paulista lá, também pelo placar de 1-0, o gol do Yuri Alberto. Quem sabe não repete esse resultado. Faça sua inscrição no canal do Sereta, inscreva-se no canal, é de graça, você não paga nada, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like, apenas um clique para você, mas pra gente faz toda a diferença, deixe o seu comentário, aqui você tem vez, você tem voz no canal do Sereta, me segue nas redes sociais, @CarlosSereta, e faça parte do clube de membros do canal, faça parte do grupo de WhatsApp do Carlos Sereto, tá certo? Agora você sabe, acabou a brincadeira, continue no canal, tchau!